Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema as histórias e as poesias falam ao coração. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero aqui apresentar o meu livro que tem por tema Um Milênio Não Tem Intervalo. Ele já está disponível no Mercado Livre, você pode adquirir ou diretamente comigo. Você que é próximo de mim pode entrar diretamente comigo e a gente vai estar assim enviando com todo prazer. Tema muito interessante, sugestivo, e tem por objetivo trabalhar objetivamente o tema do milênio, que é o tema mais complexo, um dos mais complexos do livro do Apocalipse. E a gente tenta aqui comentar um pouquinho e elucidar alguns pontos que precisam ser elucidados. Então vale a pena adquirir. Mas, sem delonga, vamos falar sobre o nosso tema hoje, que é as histórias e as poesias falam o coração. Eu quero primeiramente aqui fazer uma observação antes de dar continuidade, porque a gente vai ler bastante. Vamos comentar menos, porque até mesmo o que eu escrevi aqui, eu quero que seja passado com todo cuidado. Pois bem, eu não vou observar aqui o tema história, a palavra história, que vocês que têm me acompanhado no canal sabem que eu trabalho com a vertente do tema, do título da lição. Mas hoje nós vamos trabalhar objetivamente com o termo poesia e não vamos mesclar com história. Mas quando nós falamos de poesia, automaticamente nós vamos falar da história, porque a poesia ela faz parte da história, principalmente do povo hebreu. Então vamos para o nosso texto áureo que diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O que a gente precisa entender é que o povo hebreu, ele se valeu da forma de poesia ou poética para elucidar, esclarecer ou contar até mesmo histórias e fatos. É bom termos isso em mente para entendermos o porquê até mesmo o comentarista aludir poesia e história como sendo palavras intercambiáveis. Mas, tendo isso em mente, a gente consegue compreender um pouquinho melhor até os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e qualquer outro texto bíblico que vai falar sobre poesia. A gente precisa entender que poesia ela está arraigada dentro do coração do povo hebreu, faz parte do dia a dia, do cotidiano, de sua fala e de sua forma. Introdução. Temos a necessidade de entender a definição e a descrição do termo grego. Eu coloquei aqui duas colocações, poletes e poietes. Por que eu coloquei isso? Porque, por exemplo, aqui, deixa eu só informar. Neste livro aqui, a informação é poietes. No outro livro que eu pesquisei, é poletes. Então eu não posso dizer, e eu não parei para olhar se no meu outro material ali, ele usa uma dessas duas aqui. Mas poietes ou poletes são o termo que designa o termo poesia ou poeta. Então esse termo significa fazedor, realizador, que perfigura o termo em português poeta. Então poeta, poletes ou poietes. Não pode existir no sentido lato da palavra poesia sem o instrumentador chamado poeta. Vou repetir novamente. Não pode existir no sentido lato da palavra poesia sem um instrumentador chamado poeta. Ou seja, não pode existir poesia sem poeta. Então, quando a gente fala que livro de Salmo é um livro poético, a gente tem que observar que quem escreveu, eles direto ou indiretamente eram poetas. Por quê? A gente não pode pensar no termo poesia ou poeta pela conotação que nós temos do grego e dos filósofos e assim por diante. Tá? O objetivo hebraico trabalha por uma viela completamente diferente da viela dos gregos. E o poeta que faz a poesia. Então a poesia ela é a transmissão do coração, do sentimento do poeta.
Então o poeta é o que faz poesia. E o poeta que faz o poeta que faz poesia, e o poeta que faz poesia ser poesia. Então, uma palavra, por exemplo, aqui, vou ler aqui o que eu escrevi. Uma palavra sendo dita por uma pessoa comum é uma palavra comum. Mas uma palavra sendo dita por um poeta, ela tem um sabor poético manifestativo. É isso que eu quero expressar aqui. Então, um poeta que faz poesia, sem um poeta em ação, as palavras seriam palavras comuns, sem um sabor poético manifestativo. Poesia é intenção do seu instrumentador poeta. Então, o poeta ele vai expressar aquilo, a intenção do seu coração, porque ele é o instrumentador das palavras e faz que as palavras se tornem poesia. Antes de nós irmos para o nosso ponto, vale se observar o seguinte, que poesia, no sentido hebraico, ela não caminha pelo caminho de direcionamento como o nosso de rima, que nós muitas vezes pensamos que poesia tem que ser rima. Não. Às vezes tem umas anáforas, umas epíforas, mas isso aí são coisas que aparecem, mas não faz parte diretivamente do vocabulário hebreu-hebraico. Na realidade, a poesia hebraica ela trabalha com sentido, não com rima, como por exemplo. Mas claro que a gente vai encontrar no Salmo de número 136 que o termo final para sempre, epífora, esse final é chamado de epífora, porque um verso que sempre termina com a mesma palavra ou inicia com a mesma palavra. Quando inicia com a mesma palavra é anáfora, quando termina com a mesma palavra é epífora. Boa esta informação você guardar e aplicar no sentido, não no sentido da aula que você vai me dar, mas no sentido de você aplicar no sentido do significado de algumas passagens até, o que nós vamos mencionar aqui. Primeiro ponto, os artifícios linguísticos do poeta. Nós vamos trabalhar aqui, isso só simplesmente citando o que o poeta ele vai utilizar, quais são os artifícios linguísticos do poeta. A poesia usada pelos poetas são linguagem figurada. Então o primeiro artifício usado pelo poeta é a linguagem figurada. Mas vale se ressaltar aqui, antes de seguir a leitura, linguagem figuradas, metáforas que exprimem verdades reais com aplicações reveladoras para fornecer um melhor esclarecimento das coisas de Deus. Pois bem, quando eu falo de linguagem figurada, de metáforas e assim por diante, eu não quero dizer que as coisas que a poesia, os livros poéticos vão representar, eles estão iludindo, não é aquilo que está sendo ressaltado e pautado. Claro que a linguagem poética ela é utilizada para representar uma verdade aplicável, uma verdade reveladora que está escondida, por isso a metáfora que está ali exemplificando uma coisa, uma imagem está sendo usada para representar a outra coisa. Então, tendo isso em mente, você quando vai ler um salmo, vai ler um provérbio, que são livros mais embasados nesse sentido, então até Jó, você vai compreender de uma forma mais aclarada alguns pontos. Então, no nosso ponto A do primeiro tópico, os artifícios linguísticos, então, eles vão usar essas formas de linguagem para representar aplicações reveladoras para fornecer melhor esclarecimento das coisas. Então, as coisas serão melhores esclarecidas através dessas colocações. B. A poesia sendo uma manifestação cultural. Aí eu volto ao que eu disse na introdução. Isso faz parte do coração, do sentimento, do dia a dia do povo hebreu. Então, poesia faz parte da sua fala coloquial. Então, o hebreu, por isso que a gente tem que captar esta compreensão para entender que poesia não está contido só nos livros poéticos, mas está contido em toda a Bíblia, desde do Novo, do Antigo ao Novo. Nós vamos pautar isso um pouquinho melhor mais para frente. Então,
Poesia sendo uma manifestação cultural, ela é espelhada em alguns povos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso quando eu coloquei isso aqui? Eu quero dizer que você vai encontrar semelhança algumas vezes da forma de linguagem, de interpretação, de colocação, espelhadas acontecidas em alguns povos. Só que a diferença da inspiração dada aqui nas Escrituras Sagradas é a inspiração divina. Eu já falei isso nas lições anteriores. A inspiração divina que vai abarcar, elucidar, forjar e capacitar para que as Escrituras que está sendo aqui, sendo de forma poética, de forma linguística, de forma de metáfora, não importa a forma coloquial que venha a ser aplicada, ela vai ter uma vivacidade, uma verdade e um significado maior do que qualquer escrito que a gente possa encontrar e conhecer no mundo antigo e descoberto no mundo atual. Porque nenhuma escritura, ela por si só, ela tem autenticidade. A autenticidade das escrituras, falei isso nas lições anteriores, de inspiração, é a inspiração divina, é o sopro divino, é Deus falar através dela. E a Bíblia, ela reivindica esta autoridade. Então, quando a poesia é dada, é uma forma poética para que a gente possa entender de uma forma linguagem mais clara, mais vívida, mas contudo é Deus falando ou instrumentalizando o poeta, o profeta, para nos trazer uma verdade da palavra de Deus. Então a gente precisa entender isso. Então, isso a gente vai encontrar com paralelos semelhantes, palavras semelhantes, ideias semelhantes nos povos. Tanto em todas as outras demais coisas a gente vai encontrar paralelos nos outros povos. O povo hebreu utilizou em boa parte dos seus escritos poesia, usando de diversas formas. As linguagens a gente vai ver isso depois. As colocações poéticas. De Gênesis ao Apocalipse, a poesia faz parte da literatura judeu-cristã e seu berço sagrado. Então, desde Gênesis capítulo 1, por exemplo, é a manifestação poética ali. E isso até o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que também é poético como os outros demais. Mas nós vamos seguir a nossa leitura. Então, o artifício linguístico está em manifestação de usar essas coisas e se manifestar, se envolver com culturas e aplicar uma verdade de Deus para os nossos corações. 2. A poesia na realidade da vida. Eu coloquei aqui na realidade da vida para parafrasear. Isso também eu já conotando no ponto que nós já colocamos acima do ponto 1 na parte dele. Com a história, poesia e história, ou história e poesia. Então, a poesia na realidade da vida. A poesia não se limita à sua imagem de figura ou se deixa embebedar pelos seus simbolismos. Então, a poesia ela não tá em si preocupada com as suas imagens figurativas ou com os seus simbolismos, mas ela está preocupada em passar as suas ideias. Às vezes a gente não consegue entender as imagens, mas consegue entender as ideias que a poesia está querendo apresentar. Então, por exemplo, seguindo a leitura, a poesia sai do campo das ideias, imaginação, campo das ideias significa imaginação, para sentar com o seu banco ao lado do indivíduo ouvinte e partilhar com eles ideias. Ou seja, a poesia ela não vai usar linguagem acadêmica, diferentes, coisa que você não partilha no dia a dia. A poesia, a forma poética hebraica, ela vai usar a palavra do dia a dia, por exemplo. O que você pode lembrar agora com isso? Lembrar das parábolas de Jesus, principalmente Mateus capítulo 13, que Jesus usa de linguagem coloquial do dia a dia, do cotidiano, para representar uma verdade. E assim é a poesia hebraica. Ela é a poesia na realidade da vida. Ela pega a realidade da vida, não realidade distante, superficial, desconhecida do cotidiano comum das pessoas comuns. E ela pega, ela vai pegar coisas comuns e trazer para o campo do conhecimento de pessoas comuns, para que ele possa ouvir e entender certas verdades e ideias no sentido de não só imaginação,
mas de interpretação, conhecimento, entendimento e vivencialidade das Escrituras. Então, a poesia, quando ela intercambia com a realidade da vida, ela quer chamar você a partilhar com ela as mesmas ideias. A poesia não foi criada no mundo hebraico, ou deve ser no nosso mundo, uma coisa que só para as pessoas escolhidas, iluminadas, devem saber ou interpretar. A poesia, ela tem que se relacionar com os nossos corações. Por isso, por que às vezes, deixa eu voltar um minutinho aqui esse ponto, por que a gente não consegue entender a poesia dos livros bíblicos, dos livros poéticos em algumas partes? Porque essas poesias não fazem parte do nosso cotidiano, mas faz parte do cotidiano hebraico. Então, para que eu venha a entender, compreender e sufrar o entendimento que o texto está manifestando, me dando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender a cultura hebraica, judaica, para que eu possa compreender a aplicação daquele conceito para a minha vida e trazer para o meu dia a dia, o meu cotidiano. Então é isso que precisa ser feito. Então a poesia ela não está sendo apresentada num palco de um show. A poesia, ela pega o seu banco, como eu já li aqui, apresentei, pega o seu banco e senta do nosso lado e partilha ideia conosco. Ela quer ouvir o seu sentimento, o que você está compreendendo dela, para que ela possa, a cada dia, poeticamente, didaticamente, ser entendível ao seu coração e conduzir os seus passos de uma forma poética, porque uma forma agradável, confortável e feliz. Então a poesia, ela partilha com eles ideias. Assim, poesia flerta com o homem com um discurso, poesia flerta com o homem, com um discurso emocional, imaginativo, interpretativo, especulativo. Tudo isso está abarcado no sentido de poesia. A poesia pode ser tudo para se relacionar com todo. Ou seja, como ela pega o seu banquinho e senta do lado do indivíduo para partilhar com ele ideia, então ela se adapta ao convívio, ao cotidiano, ao dia a dia, ao cotidiano do ser humano. E a poesia, como eu disse que não é simplesmente rima, ela está às vezes numa palavra, num gesto, numa atitude. Mas quando ela é expressa em palavra, ela tem que ser compreendida ao coração e ao sentimento humano. A poesia, por exemplo, a definição de música, porque quando a gente fala de poesia, a gente lembra logo do livro de Salmo, que é o maior livro. E o livro de Salmo é livro de cântico, de louvor. Então, quando você lembra de Salmo, você tem que lembrar o quê? Que lembra de música no dia da atualidade. E quando você estuda música, uma coisa que a gente estuda música, a gente observa o seguinte, que defina a música. O que é a definição de música? Música é som que manifesta sentimento. Então, a poesia, ela manifesta sentimento. Mas ela não deve só manifestar. Por isso é o intercambiar, o relacionar, o partilhar. Ela tem que manifestar sentimento e receber sentimento. Quanto mais a poesia manifesta sentimento, mais sentimento ela recebe e mais sentimento ela partilha. Então, pode ser tudo para se relacionar com todo. Por isso, ela pode ser vista nas seguintes formas: narrativa ou descritiva, representação oral ou escrita de exposição. Então, quando falo de narrativa ou descritiva, por exemplo, a gente tem alguns salmos que contam a história do Êxodo. Desculpa. O livro foi pensando no livro de Êxodo, do saída do povo, do êxito do povo e do êxodo do povo, melhor dizendo, que é a saída do povo do Egito. Então ele é narrativo e descritivo, mas a linguagem apresentada ali é uma linguagem narrativa, descritiva, expositiva. Está expondo um fato, uma história de uma forma poética. Essa forma pode ser encontrada em livros poéticos e históricos. Tá? Não só nos livros poéticos, mas em livros históricos.
3. As três funções utilitárias da poesia. Nós vamos abordar aqui. Nós poderíamos colocar outras mais. Vamos ler um pouquinho mais rápido, porque o tempo já está passando demais. Nós não queremos ser muito longo no vídeo. As três funções utilitárias da poesia. Nos livros poéticos encontramos com frequência o uso de paralelismo. E paralelismo é muito importante você entender isso. Eu não vou detalhar, só vou ler porque aqui já está explicativo, bem explicativo que eu vou falar. Vai desdobrando diversas formas, vai se desdobrando de diversas formas. O paralelismo ele se desdobra de diversas formas. Assim, a poesia tem as suas diversas inclinações. A poesia é uma só, mas suas inclinações são diferentes. Ela vai caminhar para um lado, como eu falei aqui, de narrativa, descritiva e expositiva, que é a mesma coisa, e vai caminhar por uma forma diferente. Uma das formas que a gente encontra de poesia nos livros poéticos são os paralelismos, que são as funções utilitárias que eu coloquei aqui da poesia. No paralelismo temos sintético. O que significa paralelismo sintético? Quando uma segunda linha é adicionada à primeira como uma espécie de reiteração da mesma declaração. Aí tem Salmo, eu coloquei aqui Salmo de número 55, versículo 6. Aí nós temos o paralelismo antitético. O paralelismo antitético é quando a linha, ou a primeira linha, a segunda linha apresenta um contraste, perdão. A segunda linha apresenta um contraste da primeira. A primeira linha fala uma coisa, a segunda fala outra, um contraste. É o paralelismo antitético. Salmo de número 1, versículo 6. Nós temos outros paralelismos. Paralelismo climático. A segunda linha amplia a ideia contida na primeira. Salmo 55, versículo 12 e 13. E dentro das três funções utilitárias da poesia, nós temos também poesia lírica, expressa o sentimento do autor, por isso que a poesia ela trabalha com o sentimental, por isso que a poesia fala ao coração, ela se manifesta na história falando aos corações humanos. Dramática, narrativa, com traços emotivos, ou seja, é como, por exemplo, nós trazemos para o nosso dia a dia a dramaturgia, o drama que as cenas de novelas, filmes e outras coisas, teatros, apresentam para o nosso dia a dia. Então, são narrativa com traços emotivos. Didática ou expositiva, expressa um conhecimento para alguém, ou seja, ela como os livros que nós temos, ela vai apresentar um certo tipo de conhecimento para o nosso entendimento, vai nos ensinar. Não só apresentar narrativamente, mas nos ensinar. Conclusão. A escritura é poesia e exala a poesia. Em Moisés temos poesia, Êxodo capítulo 15, versículo 1. Como em outras partes do Antigo Testamento, Juízes capítulo 5, versículo 1. O Novo Testamento bebe dessa fonte e nos alimentam com vívidos poemas. Então nós temos Efésios capítulo 5, versículo 14 e 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 18. E termina com o Apocalipse, o maior livro poético do Novo Testamento. O livro do Apocalipse é o maior livro poético do Novo Testamento. Aí eu coloquei algumas passagens aqui. Apocalipse capítulo 4, 8, versículo 11, capítulo 11, versículo 17 e 19, capítulo 15, versículo 3 e 14. Nas Escrituras, a poesia, com suas multifacetadas formas, faz história. Então, a gente tem diversas formas poéticas na Bíblia, e essas formas poéticas nos servem para nos ensinar e nos redarguir para o conhecimento necessário e eficaz da Palavra de Deus. Eu quero aqui, ainda falando de poesia, por que eu preciso entender poesia ou os paralelismos, leia essas coisas? Porque quando eu falo que existe paralelismo em toda a Bíblia, falei que desde Gênesis ao Apocalipse, falei que o Apocalipse é um livro de poesia, de paralelismo, você tem que entender, deixa eu até pegar meu livro aqui, que isso faz parte da mentalidade
hebraica. Então, quando os escritores escreveram os seus livros, aí chama-se de hebraísmo, eles escreveram os seus livros, mas eles estavam escrevendo com a mentalidade hebraica. Então, com a mentalidade hebraica, eles escrevem em grego, mas a conotação, o pensamento é hebraico. Por exemplo, boa parte da minha interpretação para colocar nesse livro aqui, esse tema O Milênio Não Tem Fim, ou Intervalo, eu trabalhei com a ideia de paralelismo. E todos os tipos de paralelismo. Para que não que eu escrevi no livro paralelismo, explicando paralelismo. Não, mas a ideia de paralelismo na cabeça para tentar interpretar o livro do Apocalipse. Então você lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai compreender as coisas de Deus melhor, e compreendendo poesia, compreendendo a forma poética de colocações, você vai compreender as Escrituras de uma forma melhor e eficaz. Que Deus possa nos abençoar. Eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, faça que outras pessoas possam adquirir esse material, estudar a Palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe o seu comentário, que o seu comentário é muito importante para que a gente possa estudar mais, preparar mais, trabalhar, se é a nossa ideia de trabalhar só com o título da lição, ou às vezes com o textual, dependendo do programa que a gente possa trabalhar, se está enriquecendo a sua aula, se você está utilizando, está tendo alguma valia para a sua vida. Fale conosco e com certeza nós estaremos nos preparando a cada dia mais para trazer conhecimento e entendimento para a sua vida, e que a sua escola dominical seja acrescentada conhecimento advindo da parte de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudar com os teus servos e tuas servas. Permita-nos ter adquirido o conhecimento e entendimento e poder aplicar para a nossa aula de escola dominical. Nos dê uma aula agradável e confortável pelo poder do Senhor. Nos acrescente sabedoria e entendimento para o rigor do nome de Jesus. Abençoe esse professor, essa professora e este aluno que estará vendo esse vídeo ou ouvindo este vídeo, que ele possa entender e compreender, e com a sabedoria e o esclarecimento do Espírito Santo, poder assim utilizar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical e um bom carnaval. Não pule carnaval não, que você é crente, tá? Mas que o final de semana, o decorrer da outra semana, seja abençoado em sua vida, em nome de Jesus. Amém.